Não seja o seu pior inimigo. Quem é que precisa de inimigo quando as suas próprias ações te levam à destruição? Eu vejo hoje uma porção de crentes que ficam angustiados e falam sobre o sistema e a oposição do sistema e querem destruir a nossa fé e querem acabar com a família, mas vivem uma vida de pecado, de desobediência, já estão no terceiro casamento, eles próprios se destroem. Tão preocupados e tão atentos a inimigos imaginários, talvez não imaginários, mas inimigos distantes, que não possam fazer nada de real para alcançá-los. E não percebem que muitas vezes eles próprios estão causando problema, eles próprios estão se desviando do caminho, se afastando do Senhor, eles são seus piores inimigos. E hoje nós lemos no livro de Números, capítulo 23, a partir do capítulo 13 até o capítulo 26, o verso 22, mas eu quero somar essa leitura de hoje com a leitura de ontem, quando nós lemos os episódios envolvendo Balaão e os Moabitas, porque tem muita coisa interessante, na verdade, dois acontecimentos principais interessantes que acontecem aqui. Nós temos o povo de Israel se aproximando de Moabe. E o rei de Moabe já tinha ouvido a fama do povo de Israel. Um povo que saiu do Egito, que vem sendo conduzido pelo seu Deus, tem sido vitoriosos, tem ganhado muitas batalhas, tem tomado muitos terrenos, é um povo numeroso e o rei de Moabe está com medo. Ele sabe que não tem chance contra eles, ele conhece a fama e ele então manda buscar um profeta distante, de uma terra distante, um profeta pagão. Ele manda buscar um profeta, diz para ele: vou te pagar bem para que você amaldiçoe esse povo, para que eu possa vencê-los em batalha. Mandam buscar. E surge então na história Balaão. Balaão entra nessa história, eu não vou entrar nos detalhes da história de Balaão, se você fez a leitura você pegou, se não, faça a sua leitura. O fato é que chamam esse profeta, um profeta pagão, um profeta que não tinha compromisso com Israel, com o Deus de Israel, e esse profeta, diante do Senhor, porque o Senhor aparece a Balaão e diz para ele: você só vai dizer o que eu mandar você dizer, você não vai amaldiçoar o povo, e o próprio Balaão diz... cadê? Deixa eu achar aqui o trecho exato. Aqui, ó, capítulo 23, verso 12. Como eu poderia transmitir algo diferente daquilo que o Senhor pôs em minha boca? Como é que eu poderia amaldiçoar um povo se Deus me mandou abençoar? Balaão perde o dinheiro, perde aquele contrato que ele tinha recebido para amaldiçoar o povo de Israel, porque ele não é capaz de desobedecer a uma ordem direta de Deus. O rei de Moabe tenta amaldiçoar o povo para que ele pudesse vencer na batalha e Deus bloqueia aquela maldição, bloqueia o profeta. Tudo foi perdido ali. O povo será vitorioso, não é mesmo? Mais ou menos. Porque logo em seguida, o texto nos diz que os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com as mulheres moabitas da região. Toda aquela movimentação do rei de Moabe, tentando trazer um profeta para amaldiçoar o povo, para destruir o povo. Tudo que ele precisou foi de colocar à disposição algumas mulheres que seduzissem aqueles homens, que se oferecessem àqueles homens. E os próprios soldados israelitas, os próprios homens de Israel se entregaram à luxúria, se entregaram ao desejo, se entregaram ao pecado, se entregaram à idolatria. Porque essas mulheres foram para a cama com eles, convidaram eles para participarem dos seus rituais, adorarem os seus deuses, e eles foram. Eles adoraram aos deuses moabitas, eles cultuaram a Baal por conta própria. Por uma sedução, por conta de mulheres moabitas, eles se entregaram. O rei de Moabe estava preocupado, que era um exército invencível. E tudo que ele precisou foi oferecer algumas mulheres, colocar algumas mulheres para que fisgassem esses soldados. O Senhor se ira com aquilo, com a desobediência do povo, com os homens de Israel, lança sobre eles mais um castigo. 24 mil pessoas acabam morrendo por causa disso. Todos aqueles que se curvaram diante de Baal, que se curvaram à idolatria, foram mortos. O Senhor manda executar todos esses homens. E por fim, o Senhor diz que Moisés, então, reúna os soldados, reúna os homens e ataquem os midianitas e destruam-os, porque eles atacaram vocês enganando-os no incidente impior, ou seja, eles enganaram vocês com essas mulheres. Talvez eles estivessem super atentos às possíveis maldições e oposições do exército. Não perceberam a sedução sutil, a atração das mulheres e a destruição que eles mesmos levaram para dentro do acampamento de Israel. Eles acabaram sendo seus piores inimigos.
Cuidado. Cuidado, porque às vezes nós ficamos muito atentos às estratégias, aos exércitos, àquilo que parece ser oposição real. E nos distraímos e perdemos o foco e não percebemos que às vezes as tentações são muito mais sutis, muito mais discretas do que poderíamos perceber. E às vezes você se torna o seu pior inimigo, desobedecendo ao Senhor, se afastando dele, trazendo o pecado para dentro da sua vida, destruindo a sua família. Ninguém precisa destruir a família tradicional brasileira se você mesmo já está traindo a sua esposa, se você está dominado pela pornografia, se você não cuida dos seus filhos, não ama a sua família, você já destruiu a sua família. Não seja o seu pior inimigo. Sejamos fiéis ao Senhor em todo o tempo. Cuidado com as tentações, com aquelas que nos parecem mais escancaradas, como um profeta que veio nos amaldiçoar. Também com aquelas que parecem sutis, como a atração ou a tentação de alguém que parece interessado por você. Cuidado. Não ceda às tentações, não se afaste do Senhor, seja fiel a Ele, siga lendo a sua Bíblia e amanhã você já sabe, a gente se encontra aqui para mais.